Eu vou fazer só dividir uma coisa pessoal minha. Em 2005, eu fui para a Califórnia fazer estágio com o Zé Eduardo no meu último ano de veterinária, que eu conhecia, foi através aqui do Novos Enfoques, que a gente se conectou com o Zequinha. E o interessante é que o primeiro trabalho que eu fui fazer lá, acompanhar as pesquisas dos alunos dele, como estagiário, foi um trabalho com micromineral. Na época era o Selênio, outra empresa, e foi desenvolvida uma pesquisa lá que foi a que eu acompanhei. Então, conectando aqui o micromineral e a oportunidade que nos levou aí a desenvolver a carreira. Eu agradeço muito, viu, Zé? Já foi 2005 isso para cá, não dá nem para fazer conta direito, hein? Obrigadão, viu? Ó, então vamos seguir aqui, pessoal. Então, essa foi a primeira coisa. Depois o micromineral foi fazendo parte aí, né? Outras empresas, outros projetos. Pessoal, eu vou começar com esse slide aqui, porque recentemente teve os 100 anos de Dairy Science, né? Do jornal Dairy Science. E teve uma revisão, o Dr. Wise, que é editor e revisor também do NASEM, na parte de microminerais, escreveu essa revisão, né? Trazendo um pouquinho aí do que aconteceu com minerais e vitaminas ao longo dos 100 anos do jornal Dairy Science, né? Então, eu achei bastante importante isso, porque evoluiu muita coisa, a contribuição, o conhecimento, e por fases assim da importância e do que a gente tem falado, né? Mas é interessante que ele comenta aqui que a importância global dos minerais adequados e da nutrição vitamínica é conhecida, mas à medida que nós descobrimos diversas e novas funções, melhores estratégias de suplementação devem levar a uma melhor saúde de vaca e maior produção. Então, a gente sabe que o mineral é essencial, tem requerimento para a maioria dos microminerais, né? Teve mudanças recentemente, inclusive depois da revisão aí de 2021, né? Então, e a gente ainda acaba encontrando oportunidades de entender um pouquinho mais. O Berry mostrou muita coisa hoje que não tem nada a ver com absorção, é só a fonte, né? Saiu assim, é sobre o que o metal pode fazer no rumen com uma bactéria, independentemente do que vai acontecer posteriormente no intestino, para a gente esperar respostas relacionadas a ter disponível ali mais zinco, ou mais cobre, ou mais selênio, ou mais ferro, etc. Então a ideia da minha apresentação aqui entre o Berry e o Zé Eduardo é principalmente fazer essa conexão. O Zé vai falar de saúde, ele vai falar de produção, o efeito da saúde em produção. Minha ideia aqui é conectar o rumen, passar pelo intestino para chegar na saúde geral, porque a gente sabe a importância tanto do rumen como da saúde intestinal, porque a gente fala aí de uma vaca saudável e longeva numa propriedade leiteira, né? Então essa é a ideia aqui. Só para revisar aqui, três fases de mineração. A gente falou, teve um momento que a gente falava muito, mineralização era sobre corrigir carência. Assim começou a indústria de sal mineral no Brasil. Resolveu um problema de carência mineral com fósforo. E a gente falava bastante, tinha deficiência com zinco, né? Depois da década de 70, muito sobre chegar naquele potencial genético da vaca altamente produtiva, e observava que teria resposta com a suplementação de mais alguns microminerais. E agora nós estamos falando de evolução genética muito acelerada, muitos termos de saúde, e vou discutir justamente publicações que levam. Não é só a Celco falando do IntelliBond, mas quantas empresas da área de micromineral gerando excelentes informações no que diz respeito aí, junto com universidades também, universidades gerando muita coisa que aparece ainda na área de micromineral. Então são 100 anos, ainda nós estamos falando aí e definindo algumas coisas, né? Eu peguei esse slide aqui, pessoal, porque esse aqui eu devo para o Renatão Nogueira. Ele pulou de casaca hoje, ele não quis participar conosco. E ele foi convidado, ele aceitou, depois de última hora ele negou. Mas ele fez uma apresentação uma vez e eu gostei bastante da análise que ele fez, porque eu lembrava do material. Quem não conhece o Dairy Herd é um magazine, uma revista bastante famosa lá na América do Norte, né, bastante utilizada, bastante lida, bastante respeitada. E eles colocaram uma vez, online tinha disponível essa informação, e todos podem achar online também, tem o link aqui. Eles avaliaram 90 variáveis zootécnicas em 90 rebanhos em 5 estados, né? Como vocês sabem, lá nos Estados Unidos o DairyCon é muito comum e muito utilizado nas fazendas leiteiras. Então, o mesmo software que coleta, ajuda a organizar e gerenciar as informações, eles conseguiram pegar esses rebanhos em 5 estados por 11 anos seguidos, repetindo os mesmos resultados. E eles, na forma que eles colocaram essa discussão na revista, eles colocaram da seguinte forma, que apenas 6 fatores explicavam 85% da variação de rentabilidade entre as fazendas estudadas, né? E os fatores eram justamente esses aqui.
Contagem de célula somática menor de 300 mil. Energia corrigida para o leite por vaca, acima de 32, 3,6% de gordura. Perda por mortalidade, perda por mortes, né? Fazendas que conseguiam ter menos de 7% do rebanho adulto. Custo líquido da recria, que envolve uma série de coisas. Taxa de prenhez e a sobrevivência das fêmeas nascidas. É interessante que a gente está falando de 6 pontos muito importantes aqui, que muitas coisas vão afetar o resultado de a gente atingir um desses 6 pontos ou 6 todos. Mas é interessante o seguinte, se é uma mineralização não bem feita ou inadequada, pode atuar nesses 6 pontos, de alguma forma. Então, eu acho que o ponto meu é trazer justamente, a gente está falando de mineral, a gente não está falando de coisinha pequena, coisinha bem pequena, né? E assim, pode afetar de alguma forma. Então, a ideia minha é a gente entrar nesse micromundo aí dos microminerais, né? E existe uma razão porque a gente suplementa, né? Primeiro, com o avanço genético, nem sempre o que tem na dieta é suficiente para suprir a demanda. E segundo, que também a gente, por exemplo, se a gente vai no NRC, está considerando uma vaca uma vaca com certo peso, certa idade, saudável, etc, etc. A gente não sabe um animal em desafio quanto mais ou não ele precisa absorver de cobre, zinco, manganês, quanto mais ele precisa, né? Para realmente conseguir, de alguma coisa, se adequar ou manejar todos esses desafios inflamatórios relacionados à doença, do que está acontecendo com ele, estresse oxidativo. Mas a ideia nossa é tentar chegar no nível óptimo, que acaba, já começou a aparecer as slides em inglês, né? Daí, e tentar, é claro, evitar deficiência de toxicidade, mas principalmente essas áreas marginais. O novo NRC mais que dobrou o requerimento para manganês em vaca de leite. É baseado em deficiência marginal, que eles estavam observando em bezerras nascidas de vacas que estavam sendo deficientes, não tinham manganês adequado na dieta. Então, aumentou a quantidade de manganês na dieta de gado de leite. Então, assim, a gente está querendo colocar níveis minerais adequados disponíveis, né, quando é necessário. O mineral está lá, se o animal precisa, se o animal precisa de ferro, de zinco, basicamente não suplementa ferro, tem nos ingredientes em abundância, mas o animal precisa de zinco, de cobre, ele está ali. E ele pode absorver se ele precisar. Porque tem muita coisa que pode acontecer no meio do caminho, além da gente não oferecer no nosso núcleo, na nossa dieta total, que pode fazer que talvez o cobre não esteja ali, ou o metal não esteja ali a hora que ele precisa, né? E aí a gente precisa porque, de maneira geral, tem um monte de função, a ideia não é discutir função, mas a gente sabe que existem muitas enzimas que dependem de certos microelementos, né? Bastantes, né? E enzimas são proteínas que fazem as coisas acontecer. Sem certos microelementos, certas enzimas não funcionam, e isso acaba afetando uma série de coisas que culmina naquele, não atingir talvez parte daqueles 6 pontos que a gente acabou de mostrar do Dairy Herd Management. E aqui algumas das funções que a gente sabe da importância relacionada ao sistema imune, integridade de tecido, proteção contra oxidação e etc. Pessoal, para a gente começar a falar um pouquinho agora de um pouco mais de desafios relacionados à saúde intestinal e alguns resultados que a gente tem visto com minerais aí e sendo desenvolvido em parceria com universidades ou dentro da própria Nutreco, no centro de pesquisa também na Holanda, é importante frisar uma coisa que é um ponto importante. Animais têm requerimento para microminerais, sim, mas eles não têm requerimento para molécula. Ele precisa de cobre. Pode ser se ela é com cobre sulfato, de cobre, se ela é um óxido de zinco, se ela é um zinco metionina, se ela é um telebond, ou se ela é um hidroxizinco ou manganês, pouco importa. O que ela precisa é do cobre, é do zinco, é do manganês. As moléculas todas vão fazer uma coisa apenas: carregar esse metal para ser absorvido no lugar certo. O que acontece é que algumas, a gente acabou de ver com o Berry, não fazem tão bem, já libera no rumen. É só isso. Outras podem fazer tão bem, ou fazem tão mal, tão forte, que nem libera. É o caso do cromo EDTA. Passa direto, não libera cromo. Muito forte o quelante, o quelato ali, né? Então a ideia é essa. Então assim, as fontes minerais levam o metal até o lugar de absorção. Agora, absorver, o que vai ser feito com esse zinco, com esse cobre, quem vai fazer a escolha disso é justamente o próprio animal, né? E é claro, isso aqui que eu estou falando, então, ou seja, existem
proteínas específicas que fazem essa absorção. A gente sabe que tem transportadores específicos. E eu vou fazer uma exceção para o selênio, que ele pode fazer parte da composição da molécula. A gente sabe dos aminoácidos sulfurados, ele pode justamente estar sendo absorvido como parte disso. Agora, os demais micronutrientes, até onde a gente sabe, eles vão ser absorvidos especificamente, e a função da molécula microRNA é levar isso, né? E não se perder aí no caminho. Tá? Então, o Barry mostrou justamente esses slides aqui, que eu estou mostrando, a diferença entre ligações, algumas mais fortes, que é o caso do orgânico, veio para justamente tentar proteger melhor a molécula, ou então do hidróxido para proteger a molécula também. Ligações covalentes são mais fortes que iônica. Iônica dissocia, a gente sabe como o cobre, os sulfatos são reativos, né? E as covalentes aqui mostrando e mudanças da orientação, com o orgânico, pelo menos ao longo do tempo trabalhando com moléculas orgânicas, a gente nunca conseguiu com custo fazer uma substituição total. Na década de 90, com o hidróxido, foi possível trabalhar com substituição total dessas moléculas mais reativas que poderiam estar causando outros prejuízos dentro do rumen, ou então com antagonismo com outros elementos da dieta. O orgânico é simples porque a molécula orgânica geralmente é muito grande, então a concentração do metal cai. Ou seja, você pega um sulfato de zinco 36%, trabalhar às vezes com o zinco orgânico chega próximo de 10%. E é claro que a parte do aminoácido em si tem um custo. Isso também encarece, por isso que nunca foi possível. Mas existem moléculas orgânicas excelentes. Só que geralmente ele faz uma substituição parcial para garantir um pouquinho mais que esse metal seja absorvido. Com o hidróxido é possível fazer a substituição total disso ou da combinação. Tem custo-benefício para isso. Então, e acabou entrando por ser inerte, por ter também uma ligação forte, não ter essa proporção do aminoácido que a gente está falando aqui. Ou seja, estamos falando do metal, produtos que chegam até 55% de concentração metálica, né? 55%, 56%. E o que os metais a gente pode fazer? O Muber falou, ele pode ter problemas relacionados a componentes da dieta, inclusive probióticos, vitamina, etc. Principalmente agora que a gente vai entrar, que eu quero citar, ligações antagonistas e também diminuição da fibra. Tudo isso porque ele está livre num lugar antes de absorver e vai poder reagir justamente com outras coisas e acaba perdendo. Daí a hora que precisa do cobre, para ter as funções que o cobre pode fazer, acaba não estando disponível ali. Estou dando exemplo do sulfato de cobre, mas poderia ser para todos, né? A gente conhece bem onde a gente usa sulfato de cobre, porque a gente quer o cobre livre para matar patógeno, né? Então, assim, significando que menos microelementos disponíveis para absorção e, consequentemente, para funções biológicas do animal. Tá? Então, queria trazer isso aqui porque para dar um cenário, por que a gente está falando de fonte, porque a gente está falando do custo vamos falar de inflamação e por um pouquinho de respostas da fonte em alguns momentos. Eu vou usar um experimento aqui com restrição de alimento, causando aí um desafio de restrição para os animais para mostrar algumas vantagens que a gente pode oferecer, né? Então, assim, o custo da inflamação, a gente, assim, quando ativado o sistema imune, ele torna-se usuário obrigatório de nutriente. Então, assim, o próprio corpo do animal, o nosso, vai dirigir, principalmente a glicose, para conseguir suprir essa necessidade do sistema imunológico. A inflamação induz mecanismos poupadores de glicose que competem com a produção de leite, crescimento. Então, caso uma vaca com um processo inflamatório acentuado, agudo, ou crônico, um caso de uma doença, a gente sabe que acaba afetando uma série de funções aí naturais, como crescimento e produção, né? E a gente sabe também que, além da glicose, os aminoácidos são necessários para a produção e síntese aí das proteínas de fase aguda. A gente vai falar um pouquinho de algumas aqui, né? O trato gastrointestinal é um tubo bastante comprido, a gente sabe, liga a boca ao ânus. Tecnicamente, tudo dentro significa tudo dentro do tubo é fora do corpo. E o lumen do trato gastrointestinal, sem dúvida, é um ambiente bastante hostil, porque ele está ali justamente a barreira intestinal para prevenir parasitas, patógenos, enzimas, ácidos, toxinas, que tudo isso acabe infiltrando, entrando para dentro do corpo do animal, né? Essa barreira intestinal que a gente está falando, né? Em seres humanos, eu tentando corrigir aqui, perdão, pessoal, pelos erros, o intestino delgado tem mais ou menos 400 metros quadrados, ou seja, 200 vezes a área da pele humana, ou seja, é um tecido muito grande, tem uma importância muito grande, né? E só para citar também aqui, como curiosidade e para trazer a importância da barreira intestinal, que 3/4 dos linfócitos de seres humanos saudáveis é encontrado dentro aí da mucosa, né?
vários fatores a gente sabe que pode afetar a saúde intestinal. Bastante fatores. Quem teve em setembro no Novos Enfoques, a Vitória, que trabalha conosco lá na Holanda, ela veio e falou bastante, vários experimentos mostrando o leaky gut, o que realmente afeta. Tem bastante coisa, bastante conhecimento sendo desenvolvido, aplicado, ao redor, muita pesquisa nessa área. A gente sabe que vários fatores podem afetar, por mudança na dieta, estresse, inflamação local e sistêmica, restrição alimentar e também estresse do ambiente. Por conta do tempo, eu não vou, a gente está com algumas informações bastante interessantes em heat stress. Eu vou falar vou pegar uma linha de pensamento aqui a respeito da restrição de alimento, que é algo comum que pode acontecer em vários momentos, como por exemplo, vacas em transição passam um período sem comer, mudança de dieta, o pessoal do gado de corte, animais em dieta de adaptação, uma série de coisas que pode sucumbir aí, manejo, seja problemas justamente superpopulação dentro do grupo de animais, etc. Vários fatores podem afetar, né, levar a isso. Mas a ideia é muito simples. Uma barreira saudável, ela consegue, da melhor forma possível, combater a entrada do que tem lá dentro vamos dizer, dentro do tubo intestinal. Dentro do tubo. Está fora do corpo. E a partir do momento que você começa a ter uma barreira doente ou fragilizada, uma série de coisas, inclusive que teriam um sistema correto de ser absorvido, acaba passando diretamente. E isso que a gente chama aí da leaky gut, uma barreira doente que acaba levando a um processo inflamatório que consome aí uma série de nutrientes e energia. Por conta dos dados que eu quero mostrar, a gente tem forma de aferir isso, sim. Existem formas, como tem bastante informação relacionada à histologia, ou seja, nas mudanças estruturais ou na arquitetura de como uma célula ou tecido intestinal deveria aparecer. É um método indireto, não necessariamente prova que as estruturas indesejáveis que estavam não passaram, mas a gente vai conseguir realmente mostrar o que estava acontecendo, né, com toda a histologia aí do tecido. E existe uma outra forma também, que é o que eu quero citar aqui, que é o uso com desafios de cromo e DTA. Como eu citei, o cromo é um quelato muito forte. É um marcador, passa direto para o trato gastrointestinal. A não ser que existe uma fragilidade aqui, e se você oferecer na dieta, você vai acabar enchendo no sangue, ou mostrando que realmente ele está passando. Então essa é uma forma, é um procedimento relativamente novo, né? Mas é bem mais novo no mundo dos ruminantes. Então a gente põe um bolos, e o mais cromo no sangue, quer dizer que tem mais fragilidade na barreira intestinal, ou seja, mais leaky gut, vamos dizer dessa forma. Né? Então eu facilitei um pouco dos desafios aqui que levam à ingestão de alimento e restrição, só que eu acredito que não é desejável, mas não é incomum, e quando a gente vê, principalmente os meus colegas aqui que estão no dia a dia na fazenda, ficam doidos e vão ver o que está acontecendo. Né? Enfim. Consequências aqui, pessoal. Para mostrar um pouquinho, né? A restrição alimentar, como exemplo ali, um animal que fica um período aí sem poder ter contato com o alimento, vai com uma série de coisas, podem levar a acidose do rumen, que leva uma acidose da hindgut, uma acidose do intestino, e isso pode levar uma série de alterações aí teciduais. Além de aumentar a quantidade de circulação de bactéria, LPS, diminui a superfície do intestino, da área do intestino, que é importante para a absorção de nutrientes, ativa uma inflamação sistêmica e pode alterar a produção de muco. Ou seja, restrição alimentar leva a uma fragilidade em vários aspectos no intestino, que pode sucumbir para uma série de outros problemas que a gente conhece na fazenda. E assim, por conta de mudanças importantes no que diz respeito ao que a barreira intestinal pode oferecer de melhor. Né? E o que o zinco tem com isso? E eu vou falar exatamente só do zinco hoje aqui, de um dado do zinco. Porque o zinco a gente sabe da importância de uma série de coisas, mas ele tem várias informações de zinco, não só em ruminantes, como em outros animais humanos, mostrando que o elemento zinco pode fazer uma série de coisas. Ele pode melhorar a morfologia da vilha, ele é essencial para a proliferação rápida das células, ele pode melhorar a função da barreira intestinal, ele pode fazer auxiliar na regeneração do epitélio destruído, ele pode auxiliar numa resposta inflamatória alterada. Ele tem uma função. Mais de 400 metaloenzimas tem zinco. Né? Então, ele é um mineral bastante importante e tem uma necessidade que ele esteja lá.
inclusive com o novo NASEM, vacas mais frutuosas de leite, a gente, como mudou um pouco a parte do modelo agora, é baseado em ingestão de matéria seca, talvez nas dietas de vocês, se já não estavam excedendo em zinco, as que estavam bem, vamos dizer, no nível NRC, estamos falando de 15% a 20% a mais de zinco na dieta. Ou seja, o novo NASEM encareceu o custo do micromineral na dieta, porque mostrou que está precisando de um pouquinho mais, né? A não ser o cobre e vaca de alta produção. Cobalto e tudo, né? Então o zinco também teve algumas alterações. Eu vou mostrar, agora eu vou caminhar para o final da minha apresentação para trazer uma informação relacionada à saúde, o que a gente tem algumas publicações aqui, uma pesquisa feita pelo pesquisador professor Lance Baumgart, que já esteve aqui no evento do Zequinha várias vezes, né? E a gente tem lá na equipe nossa pessoas que foram alunas dele no passado, que hoje são parte do nosso R&D lá. Então, foi publicada recentemente, em 2020, a segunda parte do experimento agora em 2022, eu achei interessante a gente estar dividindo, né? Então, o Lance com o grupo deles lá desenvolveram essa pesquisa, que o objetivo era justamente avaliar os efeitos da suplementação do IntelliBond Z, que é o IntelliBond zinco, na saúde intestinal e parâmetros de inflamação durante o período de 5 dias de restrição alimentar em vacas de leite de média produção. Né? Então ele usou 24 vacas de leite, um DEL médio aí de 160 a 685 quilos. Aqui a dieta, basicamente a dieta é silagem de milho, feno de alfafa, né, milho, uma dieta básica de gado de leite ali na região do Iowa norte-americana. Os animais foram suplementados com 75 ppm de zinco. Vocês podem me perguntar, mas Davi, é muito. Mas lembra, vaca não come FPM, vaca tem requerimento para a quantidade de zinco, miligramas de zinco absorvido. Se eu vou fazer uma restrição, ela vai cair para 11, ela tem que receber a mesma quantidade. Então a gente tem que dar mais para garantir que ela vai receber essa quantidade. Então esse aqui é o delineamento do experimento, né? Então aumentou um pouquinho. Claro que existem propriedades que podem trabalhar esse nível, mas o caso aqui era para garantir a quantidade de zinco de acordo com o requerimento do animal. Mais uma vez que caiu a injeção de matéria seca, a gente teria que trabalhar com a mesma quantidade. Então aumentou a quantidade aqui. No final da dieta a gente está falando de quase 90 ppm. Todos tratamento isomineral, né? Era para todos, não tinha tratamentos comparando níveis diferentes de zinco. E estavam arranjados no fatorial 2x2, então você tinha animais recebendo zinco de IntelliBond ou de sulfato, ou recebendo uma alimentação à vontade ou com restrição. Esse era o estudo. Viu? Então aqui, o design, passou uma fase de aclimação, determinação de matéria seca, e depois os tratamentos foram aplicados. Aqui está o desafio com o cromo-EDTA, onde as coletas de sangue foram feitas para entender se a restrição alimentar, independente do tratamento de zinco, afeta a integridade intestinal, se encontraria no sangue, ou teria uma mudança na concentração de cromo desses animais, né? Então, como eu falei, 92 ppm de zinco, os animais receberam as fontes de zinco 21 dias antes do início do experimento. E no final, todas as vacas foram sacrificadas e as coletas dos tecidos foram feitas. E avaliações de ingestão de matéria seca, produção de leite e composição. Aqui, claro que o objetivo não era realmente confirmar aqui o objetivo principal era confirmar se as vacas comeram menos. Né? Então, realmente, a restrição alimentar aconteceu. E isso teve um impacto na produção de leite. Os animais comeram muito, saíram de 25 kg de matéria seca para ao redor de 11, e a produção caiu drasticamente devido à restrição. Não teve impacto da fonte aqui. Realmente a gente queria fazer o caso. E agora a ideia principal era justamente olhar o que aconteceria aí no que se diz respeito a alguns outros marcadores da saúde e integridade intestinal do animal. Alguns resultados, pessoal, aqui é só para mostrar o cromo, né? Que interessante. O cromo-EDTA não deveria aumentar. Se a barreira intestinal está intacta, não deveria ter diferença na concentração de cromo no sangue, né? E a concentração de cromo nos animais que passaram por restrição alimentar foram observadas. Aqui no dia 2 você consegue ver a diferença, ou seja, realmente aqui a área é a área abaixo da curva, da mesma forma que a gente consegue ver como que fala? Linha pontilhada, né? A linha pontilhada são os animais, são os tratamentos com os tratamentos de restrição alimentar. A mudança de cor é só a fonte de zinco. Então as linhas pontilhadas aumentaram minimamente, mas aumentaram a quantidade, apresentaram mais cromo-EDTA na circulação sanguínea.
Então, mostrando também, a restrição funcionou, teve um mínimo aumento aqui do cromo na circulação, mas algumas informações interessantes apareceram também aqui. Morfologia do ilho. Aqui é o animal controle, recebendo sulfato ou IntelliBond, e aqui são os animais de restrição alimentar. Quando a gente causa uma restrição alimentar no animal, a altura da vile diminui em 29%. Mas agora o efeito da fonte aumentou em 25% comparado, ou seja, não teve diferença nesse caso aqui. Mostrando, indicando realmente um zinco mais biodisponível talvez possa atuar no filar de vile, para fazer alguma coisa na barreira intestinal na célula. Aqui eu estou dando sugestões, né? E isso aqui está na publicação, algumas registros de fotos e imagens aí, mostrando os resultados aqui. Então 25%. Na resposta de fase aguda, a gente sabe que isso vai acontecer no processo inflamatório, ainda mais de restrição alimentar. A gente pode ver que no início aqui, geralmente a beta-globina apresenta em animais que estão passando por algum processo aí inflamatório ou doença, e a gente percebe que teve um aumento devido à restrição alimentar. Os outros animais passaram nível básico aqui, basal, né? E esse aumento foi diferente entre as fontes, ou seja, os animais que receberam IntelliBond tiveram 61% a menos no aumento da beta-globina durante 5 dias de restrição alimentar. E o mesmo padrão de resultado apresentou para outra proteína de fase aguda, que é a seroamiloide A. Quando foi para a nutrição neutrofílica, também avaliando aí o estresse oxidativo, o mesmo padrão de resposta. Restrição alimentar, né, diminuindo a capacidade, vamos dizer, da célula lutar com esse estresse oxidativo, e a fonte de zinco, que poderia estar menos reativa, que oferecia mais zinco disponível aos animais, melhorando esse resultado. E no caso aqui também, 26%. Né? Então, assim, como conclusão, restrição alimentar causou aumento da permeabilidade intestinal e da circulação de proteínas de fase aguda e diminui a produção de leite. A suplementação de IntelliBond reduziu a resposta inflamatória, aumentou a função neutrofílica durante a restrição, com efeito mínimo na permeabilidade e morfologia intestinal nesse experimento aqui. E aqui eu coloco só para a gente pensar o que poderia, por que a suplementação de zinco do IntelliBond melhorou essas respostas. Primeiro, uma ação direta em nível intestinal, as diferenças em solubilidade, como o Barry mostrou, né? Mais zinco disponível, ou seja, mais zinco disponível para absorção dentro do intestino, mais zinco no enterócito. Melhor saúde do enterócito, menor inflamação bacteriana, menos inflamação. Então, assim, não só o IntelliBond, mas tem muitos resultados com outras fontes melhoradas, ou seja, fontes mais estáveis, menos reativas, que também, na literatura, que mostram o aumento da integridade intestinal. Né? O caso é aqui que geralmente com as outras fontes a gente vai trabalhar sempre parcialmente. Né? E aqui a melhor biodisponibilidade. Tem dados mostrando a biodisponibilidade do IntelliBond comparado com o sulfato, feito com o professor Jerry Spears na North Carolina, algumas publicações. Ou seja, né, mais zinco disponível durante o desafio, melhor função imune, combate mais rápido as infecções, vacas mais saudáveis. Eu só vou somar aqui, pessoal, porque esse ano passado, a continuação desse experimento, eles fizeram avaliaram a concentração, a abundância relativa de treponema fecal dos mesmos tratamentos que eu acabei de falar de você. Então, nesse caso aqui, eu queria só trazer algumas respostas. Foi uma comunicação no final do ano passado. No caso aqui, eram as vacas saudáveis, mostrando que a abundância de treponema era menor aí ao redor de 67%. A gente não está falando de treponemas específicos que causam dermatite digital, tá, pessoal? Aqui, vamos dizer, a gente está falando de um grupo bastante grande. Inclusive, o treponema por si não é um problema, sério, presente na glândula mamária. Mas é interessante mostrar aqui, realmente, a diferença na fonte de zinco ali poderia estar aqui sinalizando alguma coisa para a gente. Treponema é um agente muito importante no caso de foot rot. Mais experimentos necessários para entender justamente o que está acontecendo. Mas a gente sabe que tem muitos experimentos com fonte de zinco ou nível de zinco mostrando melhoria em casco. E talvez não esteja só relacionado à integridade do epitélio do casco ali, mas justamente alguma coisa relacionada à saúde geral do animal, uma vez que zinco mais disponível, quando a vaca precisa, ela poderia estar realmente mais saudável de maneira geral. Né? E aqui eu vou finalizar aqui acabei de fazer essa discussão que eu escrevi aqui, mas assim, realmente estamos trabalhando em mais pesquisa nesse lado para entender o efeito potencial do sulfato
no microbioma fecal para isolar realmente a biodisponibilidade do zinco e outros mecanismos que possam influenciar a população microbiana, né? E realmente a falta de diagnóstico específico de certa espécie de treponema não dá para inferir que a suplementação resultaria em impactos diretos no desenvolvimento ou não da dermatite digital bovina. Mas interessante pensar, interessante olhar que realmente tem mais zinco, a vaca precisa de mais zinco, ele estando lá, mudanças podem demonstrar uma clara conexão, né, com a diminuição da população fecal de treponema. Pessoal, o Telebond, acho que a Bruna, eu não estava aqui quando ela introduziu, é um produto, ela contou um pouquinho das empresas aqui, é um produto que está no mercado desde a década de 90, a Micron adquiriu em 2016, mas assim, desde que o time de validação, que eu tenho trabalhado com validação, a gente fez uma revisão, 247 estudos feitos com as moléculas de Telebond em setembro de 2022, 237 estudos. Tem bastante universidades que já geraram informação, reconhece bastante coisa interna, e eu não estou falando em bovino só, tá, pessoal? 237, bastante estudos em aves, a aplicação de cobre em aves é bastante grande, mas assim, a gente trazendo aqui, trazendo a mensagem do que a gente pode esperar de uma boa fonte, uma fonte que é acessível para trabalhar, em termos de custo-benefício, e além de tudo que tem bastante validação aí de pesquisa e resultado. Pessoal, obrigado pela oportunidade, para variar, estourei o tempo. Depois a gente faz as perguntas e respostas entre eu e ele lá. Espero ter perguntas para responder daqui a pouco. Valeu.